Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a narrativa de aventura, que é justamente essa história que a gente leu e ouviu sobre o professor Aronnax no Continente Desaparecido, tá? Que é uma narrativa de aventura. Então, primeiramente, o que é uma narração? É um texto que apresenta acontecimentos numa sequência temporal, isso é, um após o outro. Ele apresenta também um jogo de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que eu faço, todas as minhas ações, elas resultam em alguma coisa. Né? No caso aqui é uma transformação. É a narrativa de aventura. Então, a narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado geralmente por um valente, um herói, que vive as mais surpreendentes situações. E esse aventureiro, ele enfrenta desafios e se envolve nas mais diversas aventuras, para escapar do quê? Do perigo. A ação é o elemento principal numa narrativa de aventura, tá? Sempre lembrando, pessoal, da história que a gente acabou de ouvir, tá? Envolvendo o Capitão Nemo, então essa aventura, eles em busca do continente desaparecido, tá? Então a narrativa se desenvolve em torno de um enredo. O que é um enredo? É o nome que se dá à sequência dos fatos, tá? Então, o que vai acontecendo na história recebe o nome de enredo. Então, a partir desse enredo, chega a ser o tema, que é o motivo do texto. Por que essa história está acontecendo? O enredo apresenta diferentes situações, que são divididas de 4 maneiras aqui: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tá? Apresentação. Por que tem que ter essa apresentação? Eu preciso saber quais os elementos que envolvem essa história. Então, os personagens, o cenário, o tempo, são todos apresentados pelo narrador, para que eu possa saber, opa, é isso que está acontecendo, é aqui que vai desenvolver a história, é aqui que os meus personagens vão, vão conversar, vão atuar, tá? O desenvolvimento. O desenvolvimento é o desenrolar das histórias, tá? Então aqui os conflitos e os confrontos vão ocorrer. O clímax é o ponto máximo da história, é o expoente máximo do conflito. Ó. Então, que tem aquela carga dramática, que é aquilo que desenvolve aquela emoção na gente, que a gente percebe, nossa, o que será que vai acontecer? E agora? Como que ele vai sair dessa situação? Então, esse é o clímax da história, aquele ponto máximo, assim, aquele ponto alto da história. E o desfecho é a parte final da narrativa, que revela o resultado desse clímax. Tá? O que aconteceu depois daquele momento de euforia, né? Tá? Então aqui eu fiz uma divisão para vocês dos elementos da nossa narrativa de aventura. Então a introdução, que eu já comentei, que é onde o narrador apresenta as personagens e mostra onde elas estão em relação ao tempo e espaço. Tá? O desenvolvimento, né? O autor conta as ações da personagem, a ideia é formar uma trama com os acontecimentos. Mostrar por que aquilo aconteceu, a forma como aconteceu, tá? Então, para eu saber o que aconteceu naquela história, eu preciso saber quem são os personagens, o que envolve, qual que é o problema, mas como assim? O que aconteceu? Ah, o bolo queimou. Mas teve todo um desenvolvimento para esse bolo queimar. Ah, a temperatura do forno ficou muito alta. Então esse bolo queimou, entenderam? Então, desenvolvimento, eu vou explicar aquela situação. E a conclusão é o desfecho dessa situação. E aí, o que aconteceu com o bolo queimado? Tá? Todo mundo quer saber o final, não é verdade? Alguém comeu? O que aconteceu com... Então é o fim da história, né? O final da história. Na maioria das vezes os autores concluem encerrando a trama com desfecho favorável ou não. Ou alguém comeu ou alguém não comeu esse bolo. Tá? Então aqui, pessoal, os elementos da narrativa, isso é muito importante a gente saber. Tá? Os elementos da narrativa eles se dividem aí, ó, em situação inicial, tá? Que é aquela apresentação dos personagens, o estabelecimento de um conflito, que é quando que acontece aquela situação assim, o que acontece que exige o tipo de ação dos personagens, né? E o desenvolvimento, que envolve tudo, né? Todo é o tracejar da história, todo o caminho percorrido, né, pelos personagens é o desenvolvimento. E o clímax,
que é depois de diversas ações dos personagens que a narrativa ganha aquele auge, né? E agora? Encruzilhada literária, eu coloquei ali para vocês, que realmente e agora? O que vai acontecer? Que desperta essa curiosidade na gente também. Tá aí o desfecho é quando esse conflito do clímax, do desenvolvimento, do estabelecimento do conflito da situação inicial são solucionados, né? Ou não, como eu falei para vocês. O fim quem decide, dependendo do livro, é o autor, né? Espaço. Então, o espaço é o lugar onde a narrativa realmente acontece. Ele é importante, então, para situar. Onde que eu estou? Onde está acontecendo essa história? Ah, é no Japão, é numa ilha, é num museu, num castelo, onde está acontecendo, né? Então, afinal, nesse espaço onde as pessoas, mesmo fictícias, vivem, interferem na sua aparência, na roupa, nos costumes. Ah, por que em determinado local eles vestiam essa roupa? Ah, porque eles estão num castelo na Europa, século XVII. Então eu preciso situar esse meu personagem, situar essa minha história, essa minha narrativa de aventura. Tá? E o tempo, ele pode ser dividido de diferentes formas, tá? Tem o tempo cronológico, que é aquele tempo do relógio, dos dias, meses e anos. O tempo psicológico, que está relacionado às lembranças das personagens, tá? Que aqui eu até coloquei uma observação para vocês. Assim como o espaço, o tempo é muito importante para definir as características das personagens, principalmente as psicológicas. Afinal, pessoas que vivem em épocas diferentes costumam ter visões de mundo, atitudes, pensamentos e situações também diferentes, tá? Então isso é muito importante. Ah, professora, mas não fazem mais isso. Sim, por isso que você precisa ter essa situação do tempo e do espaço, né? Naquela época faziam isso, naquela época acontecia isso, tá? E a ação envolve tudo que as personagens fazem na narrativa, incluindo não só os movimentos, que a gente relaciona a ação ao movimento, mas também aquilo que elas falam, aquilo que elas pensam, aquilo que faz parte realmente da história, tá? Então tudo isso daí é ação. Agora tem aqui alguns tipos de narrador, tá? Eu tenho o narrador personagem, que é aquele que participa da história. Tem o narrador observador, que é aquele que só olhando e contando o que aconteceu. E tem o outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente, ele sabe de tudo, mesmo que ele não esteja ali na história. E sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e os sentimentos dos personagens, como se tivesse algo de sobrenatural. Tá? Então, pelo fato desse narrador conhecer muitos personagens, bem como os seus pensamentos, sentimentos, ideias, atitudes, ele pode sim opinar sobre os comportamentos ao longo da narrativa. Tá? E aqui a gente tem alguns tipos de personagem. Né? O protagonista, que é o principal, o antagonista. O protagonista entra como herói, o antagonista como adversário do protagonista. Tá? E os secundários, que fazem parte do enredo e ajudam na sequência dos fatos da história, tá? Então aqui para ficar bem claro, depois da gente ter lido também e ouvido a história do continente desaparecido, eu coloquei um exemplo aqui para ficar bem claro o que seria essa situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então tem uma situação. Um rapaz e a sua namorada estão apaixonados. Essa é a situação inicial. Ah, professora, esse é o fato, tá? Um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Esse é o conflito. Poxa, eu não sei. Todo mundo pensa que foi ele. Então, o que ele faz? Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação para ele. Esse é o desenvolvimento. O que vai acontecendo durante a história? E, enfim, chega o ponto máximo da história, que é o clímax. Ele confronta o verdadeiro vilão em um encontro eletrizante. Então ele consegue encontrar o vilão. Então esse é o ponto máximo da história. Falar, olha, não fui eu, eu estou sendo enganado, você está sendo injusto. Né? E o desfecho é quando consegue solucionar toda essa situação, problema, tanto com o vilão, né? O herói consegue desvencilhar isso, o rapaz consegue provar a sua inocência e recuperar a namorada mantida em cativeiro. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvidas, postem no fórum, participem no fórum também da atividade que foi proposta
na primeira apresentação da aula, que é para vocês pesquisarem sobre esse continente perdido, a Atlântida. Vocês vão achar super interessante.